Você tem medo de demonstrar fraqueza, vulnerabilidade? Eu acredito que todos temos, né, um medo comum, porque nós fomos criados e educados para não demonstrar vulnerabilidade, porque isso seria o mesmo que demonstrar realmente fraqueza. E não somos educados para ser fracos. Não fomos educados para demonstrar os sentimentos, na realidade, principalmente sentimentos ruins, não é? Que denotam essa fraqueza. E devido a isso, os relacionamentos parece que são permeados pela desconfiança. Sempre foi assim, né? Na nossa história de vida. Mas atualmente, e como sempre a gente fala, principalmente depois do episódio da pandemia, parece que está pior ainda. E por causa disso, a solidão tem tomado conta da sociedade, das pessoas, devido à falta de confiança. Muitos preferem, inclusive, não se relacionar. Porque, na verdade, é que nas relações nós temos que sempre demonstrar uma força e uma independência que nem sempre nós temos. Principalmente independência emocional. Demonstrar que sempre nós somos bem resolvidos, né? Isso acaba por se transformar em uma verdadeira queda de braço, para ver quem fica melhor na situação, quem sai, como diz o outro, por cima da carne seca, né? E por causa disso não há confiança nas relações, porque aquele que se mostra mais vulnerável, pelo menos em determinado momento, né, naquele momento, sempre vai se dar mal, vai se dar pior, ou seja, se lascar mais do que o outro, porque sempre vai achar que demonstrando sua fraqueza, o outro irá se aproveitar disto, né? Irá tripudiar em cima do seu calcanhar de Aquiles, como a gente diz. Isso não é mentira, né? Pior que é verdade, muitas vezes é isso mesmo que ocorre. Infelizmente, no nosso estágio evolutivo, nós ainda agimos assim, no mais das vezes, nos aproveitando de situações para sair melhor, né? Porque sempre desejamos estar numa situação superior por conta da vaidade, do egoísmo que ainda vive em nós. Mas isso acaba sendo um contrassenso, porque nós somos vulneráveis por natureza. Sozinhos nós não vivemos, nós somos seres gregários, interdependentes por natureza, querendo ou não, nós somos assim. Fora isso, nós guardamos no inconsciente a necessidade de proteção e amparo. Todos nós temos essa necessidade e por isso mesmo a gente deveria ter cumplicidade nas relações quanto a isso. Aliás, quanto a tudo, né? Mas principalmente quanto a isso. Mas normalmente nós não somos assim, infelizmente. Isso tem estragado nossas relações em todos os âmbitos da vida e cada vez mais. Então, uma boa relação, ela tem que ser revestida, permeada por uma vulnerabilidade mútua na realidade, uma troca, né, de vulnerabilidade, onde possa realmente haver cumplicidade e confiança para os dois lados, né? Confiança mútua. Mas para isto é preciso já ter desenvolvido na própria alma um certo entendimento, uma certa evolução, né, consciencial, espiritual e emocional também. Haja visto, por exemplo, que o maior medo humano é o medo do desamparo. Todos podem pensar que o maior medo humano seja o medo da morte, mas não é. Isso já foi comprovado cientificamente por pesquisas. Quem diz que não tem medo do desamparo está mentindo, provavelmente, porque é geral esse medo. Todos temos medo de precisar de alguém frente a uma situação onde possamos perder nossa autonomia total ou ainda parcial, né? Na velhice, principalmente, justamente porque nós somos seres que não gostamos de sentir, de demonstrar vulnerabilidade, por conta justamente da cultura, da educação, né, que nós temos ainda, né, e do orgulho humano. Nós temos realmente esse medo grande na nossa alma, no nosso inconsciente, na nossa emoção. E há um esforço imenso para demonstrar sempre força, apesar disso ser inato em nós. Mas o fato é que nós carregamos o medo do abandono, sim. Temos muito medo de ficar vulneráveis e precisar dos outros, porque na realidade não confiamos nos outros. Levante a mão aí quem não tem medo do desamparo, todos temos. Mas como se dá essa coisa de troca de vulnerabilidade? Muitos podem perguntar aí, como podemos admitir
que a vulnerabilidade na relação possa ser algo bom, saudável, já que parece algo tão negativo, né? Qualquer tipo de dependência parece muito negativa. Sim, nós podemos admitir sim, né, que é necessário que possa ser bom essa vulnerabilidade, porque não se trata de algo exatamente negativo, mas é natural, né, como nós estamos falando, ao ser humano aqui na Terra, pelo menos, nessa fase nossa de evolução. E esta conexão é extremamente importante na nossa vida, ter alguém que possa saber dos seus medos, sempre das suas fraquezas, sem tripudiar em cima disto, é muito importante, é imprescindível. Poder demonstrar fragilidade é muito saudável e importante. Uma relação onde há um jogo de queda de braço, um jogo de força, uma disputa de força, onde nenhum dos dois querem mostrar fraquezas, onde nenhum dos dois sai vencedor, na realidade. Não é uma relação saudável e boa, simplesmente porque se trata de uma relação baseada na mentira. Mas daí nós podemos pensar assim, nossa, mas essa coisa de demonstrar fraqueza e vulnerabilidade parece uma dependência muito grande, muito ruim. Parece não, é dependência, mas não ruim necessariamente. Porque acontece que não podemos viver sem certa dose de dependência, não é? Como nós já estamos vendo, já falamos e sabemos que somos interdependentes, isso é um fato, mas o que nós precisamos entender aqui é que existem dois tipos de dependência. A dependência saudável, que é perfeitamente natural, e a dependência por carência afetiva, que é fruto de conflitos não resolvidos, tá? Conflitos da infância, conflitos do útero, na fase uterina que nós tivemos, e ainda pode ser até em decorrência de vida passada também. Então é preciso saber diferenciar a dependência saudável da dependência por carência, por conflito. No caso da carência, a pessoa se submete ao outro porque acha que não vive sem ele. Ela precisa do outro para o validar, né? Não há aí então uma autoestima, é um problema de insegurança, de baixa autoestima. Já no caso da dependência saudável, ela cria um vínculo afetivo positivo, que gera paz a ambos, né, na relação, por saberem que podem contar um com o outro, confiar um no outro, porque ambos são maduros a ponto de admitir, né, as qualidades um do outro. Ambos já combateram, de certa forma, o egoísmo exagerado e já sabem elogiar, né, acolher a vulnerabilidade um do outro. Olha que maravilha isso, que progresso. Quem não deseja, né, viver uma relação assim, de empatia, de confiança, de cumplicidade, de companheirismo verdadeiro? Todos querem, né? Só que para merecer isso é imprescindível o combate ao egoísmo e à vaidade e o desenvolvimento do autoconhecimento, né? A análise correta do outro também, de si e do outro. E é bom se aproximar, assim, nesse caso, de pessoas que tenham um bom coração para compartilhar a vida com você. É preciso conhecer, né? Analisar. Então é bom fazer isso desde que você também tenha bondade no seu coração. Claro, porque para desejar alguém assim, boa, cúmplice, uma pessoa madura, você precisa, antes de tudo, ser assim, né? Bom, maduro e cúmplice também. Porque é questão, inclusive, de atração energética, não é? É primordial buscar cumplicidade, reciprocidade e respeito nas relações. Compartilhar objetivos, ideias de vida é essencial para a felicidade, para a segurança, para a paz. Mas é preciso desenvolver isso em si. Somente assim você vai atrair uma pessoa na mesma vibração energética, com a mesma maturidade, não é? Então, se nós desejamos ter alguém para uma relação sincera, que possamos contar e confiar, inclusive demonstrando as nossas fraquezas e vulnerabilidades, precisamos ser assim também para com as pessoas, jamais aproveitando qualquer oportunidade para tripudiar em cima e por conta das fraquezas, né, das pessoas. Se a gente for nos observar, nós podemos nos pegar muitas vezes praticando isto, né? Tripudiando em cima das pessoas também, porque não somos perfeitos ainda, precisamos melhorar muito em relação a isso também. Então, é preciso, para isso, segurar a vaidade, né? O egoísmo de querer sempre sair por cima, ganhar todas as discussões, ter sempre razão.
Enquanto a gente luta para estar sempre certo, sempre com a razão, nós vamos esquecendo aí de amar, vamos perdendo a nossa paz também. E esquecendo de levar a paz nas relações também, não é? O segredo da boa relação, gente, é cada um conhecendo as falhas e as fraquezas do outro, ajudar o outro a superar as dificuldades com carinho, com paciência, com amorosidade, não denegrindo, não criticando, espezinhando em cima da fraqueza do outro, ou rebaixando, no mais das vezes. Nós fazemos isso muitas vezes, né? Agora, é importante, é bacana a gente prestar atenção em algumas dicas, né, de atitudes recomendáveis para que se inicie uma boa relação de respeito, de atenção, de cuidado. Nós cometemos muitas vezes falhas que são, inclusive, hábitos que nós mantemos nas relações. E é preciso observar, prestar atenção em algumas dicas que eu trouxe aqui para nos atentarmos a isso. Isso para qualquer relação conjugal, familiar, de amizade, qualquer uma. Nas relações sociais, o respeito nas relações não se resume apenas em não gritar, não xingar, não ser mal educado, porque muitas vezes isso se trata de verniz social e não de uma maturidade, de uma evolução. Existem alguns requisitos básicos para a gente desenvolver relações respeitosas. E alguns requisitos eu trouxe aqui para a gente analisar. São requisitos primordiais que sem eles dificilmente um relacionamento vai ser bom e feliz, tá? Então, primeiro requisito que eu trouxe aqui, cumprir com a palavra e ser pontual. Quem tem o hábito de prometer as coisas para as pessoas e não cumprir, se mostra o quê? Instável, né? Sem palavra. É muito negativo, isso que faz com que as pessoas passem a desacreditar de quem age assim. E essa atitude enfraquece as relações, com certeza. Então, mudar esse hábito negativo e acostumar a pensar antes de prometer algo a alguém é imprescindível. Saiba que você, quando faz promessas, se compromete com alguém, você está criando expectativa nessa pessoa, né? E mexendo com a sensibilidade dela. Não adianta você dizer, mas isso não é nada, isso não é importante. É sim, porque mesmo que para você não seja importante, para a pessoa é. Então, isso não é desculpa. Você está se comprometendo com a pessoa, comprometendo o tempo, a disposição da pessoa. Isso é questão de respeito com o outro. Por isso mesmo, a obrigação de todas as pessoas é respeitar o semelhante e jamais se comprometer com as pessoas com promessas que você não possa ou não queira cumprir, tá? As pessoas que têm por hábito o cumprimento das propostas, das promessas feitas a alguém, né, por menor que seja, cultiva a credibilidade perante o outro, a seu respeito, né? Ganha o respeito dos outros para consigo e desenvolve relações boas de confiança, de simpatia, de bem-querer. Isso também vale para pontualidade. Então, marcar um horário com alguém e não cumprir denota o quê? Desrespeito com a pessoa, valorização do tempo da pessoa, fazer ele esperar além do tempo marcado. Então, a obrigação de todos nós é nos policiarmos, nos organizarmos para cumprir horários agendados, sabe? Sendo pontual sempre, valorizando o tempo do nosso semelhante. É nossa obrigação respeitar o tempo e a disponibilidade das pessoas para conosco. O segundo requisito que eu trouxe aqui para a gente analisar. Esse é óbvio, né? Ter educação. Independente de você estar num bom ou num mau dia, de estar alegre ou triste, de ter conflitos ou ser resolvido emocionalmente, independente disso, tratar as pessoas com educação é uma obrigação de todos. Não adianta vir com aquela desculpa, eu estava nervoso, eu estava com problema, estava no mau dia, nada disso justifica, tá? E ter educação independente do estado de humor resulta no fortalecimento enorme das relações. Porque todos desejam, né, ser bem tratados, precisam disso, ser tratados com respeito, com gentileza, com carinho é primordial. E é óbvio, né, que todos tendem a buscar e valorizar muito mais a companhia, a presença de pessoas gentis, educadas, respeitosas, né? Quem é tratado com educação e respeito costuma proceder da mesma forma com o outro, né? Geralmente, educação e gentileza passam a ser mútuas quando são praticadas. Então, aqueles que se comportam de maneira grosseira, despejando o seu azedume, seus problemas em cima dos outros, seus dramas, se fazem de vítima, né? Porque são imaturos por não saberem lidar com seus próprios problemas,
ou que são debochados ainda, né? Também tem pessoas que costumam falar coisas impróprias, alegando aí que são assim mesmo, eu sou brincalhão, sou sincero mesmo, sou despachado, né? Tendo o hábito de fazer essas brincadeiras e comentários de mau gosto, estão aí trabalhando pela sua própria solidão e isolamento, porque chega um momento que cedo ou tarde essas pessoas vão ser evitadas, simplesmente porque sua presença se torna extremamente desagradável, imprópria, não desejada. É simples assim. A sinceridade é uma coisa e falta de educação e deboche é outra coisa. E essa de ser super sincero, na realidade, pode esconder aí uma maldade, né? Um descaso com o outro, de querer despejar o seu conflito no outro, não é? Além de imensa maturidade emocional e espiritual, tá? Então precisa ter muito cuidado com isso. Terceiro item que eu trouxe aqui, saber elogiar. Você sabe elogiar o outro? Mesmo que você reconheça uma qualidade, né, nessa pessoa aí que você se relaciona? Quantas vezes você elogia uma pessoa por dia? Então, reconhecer o esforço das pessoas, né, expor isso a elas, falar sobre as qualidades alheias, é um sinal de maturidade emocional e espiritual bastante grande. Fortalece muito os vínculos afetivos, desenvolve a solidariedade, o respeito. Além do que, você incentiva a melhora das pessoas, porque quanto mais você elogia, mais a pessoa vai querer fazer o melhor. Porque o reconhecimento das qualidades induz as pessoas a melhorarem sem dúvida nenhuma, cada vez mais, a darem o melhor de si, porque todos querem e desejam ser reconhecidos, né, pelo que tem de bom. É da natureza humana desejar ser amado e reconhecido, é óbvio. Então faça ao outro o que você deseja para si. Elogie, saiba elogiar o seu semelhante. E o quarto item que eu trouxe aqui, ele está no top da relação, no topo. Esse é o mais importante. Eu trouxe por último para a gente analisar até melhor. É a gratidão, gente. Alguém disse que a partir do momento que uma pessoa te oferece uma ajuda, seja qualquer coisa, uma comida, nem que seja um copo de água, você adquire uma dívida eterna de gratidão com esse alguém, com essa pessoa. A gratidão fortalece vínculos, ajuda a estabelecer a fraternidade no mundo. Porque a pessoa grata, ela não é grata no momento com uma pessoa, ela vive em estado de gratidão. É um estado de alma, um estado consciencial, de amplitude consciencial. E o mundo necessita de mais pessoas gratas e menos reclamonas e vitimistas, não é? Além do que, quanto mais você agradece pelo que você tem e recebe, mais coisas boas você atrai. É como nós falamos há pouco, é uma questão de energia, é física quântica, é atração energética. Quanto mais você reclama, você está clamando ao mundo coisas ruins, do que você não gosta, do que você tem de negativo, e quanto mais você agradece, mais você atrai o bem, mesmo que você ainda não tenha. Então você tem que agradecer pelo que você já tem para você merecer o melhor, o que você sonha, o que você planeja. Então a gratidão, ela está no topo mesmo, né, da importância nas relações, né, aos sentimentos e atitudes que devemos ter e praticar. As pessoas ingratas são as pessoas mais egoístas que possam existir. O sentimento de ingratidão é o sentimento pior, mais triste, que denota uma vaidade, uma falta de expansão consciencial e um egoísmo ainda muito grande, que com certeza uma pessoa ingrata, ela não poderá viver na nova terra. O requisito primordial para você habitar a nova terra de regeneração é a gratidão, tá bom? Então, pessoal, encerrando aqui a nossa conversa de hoje, na verdade, essas dicas são muito válidas e melhoram não só as relações com os outros, mas conosco mesmo, né? Para com Deus também, não é? Porque quem desenvolve o hábito de cumprir com sua palavra, com seus compromissos, ser pontual, quem costuma agir com educação e respeito, com o semelhante, quem sabe elogiar as pessoas e ter gratidão por tudo e com todos, se torna um ser ético na realidade, bom, agradável, consequentemente engrandecido enquanto ser humano e espírito imortal, perante si mesmo e perante o seu semelhante, e perante principalmente a Deus. Quando nós agimos no bem, o bem certamente vai retornar para nós, né, em forma de boas energias, como estamos falando, atração energética, em forma de bem-estar, de alegria, de contentamento,
de relacionamentos harmoniosos, felizes, saudáveis. E nós não vivemos sem relacionamentos bons. Faz parte da nossa necessidade intrínseca viver bons relacionamentos. Então, devido à lei de causa e efeito e da atração energética, nós precisamos emanar boas energias para receber boas energias. Isso não é objeto de tema religioso apenas, mas, como nós estamos falando, é um tema científico e da física quântica pura, não é? Então, pessoal, na verdade, tudo se resume em desejar e trabalhar pela ética. Muitos pensam que ser ético se resume apenas em não roubar, não matar, não ser corrupto, né? Que se trataria apenas de uma questão passiva, mas não, se trata de uma ação mesmo, positiva. Não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem, cada vez mais. Então, a base de uma atitude ética é o respeito, com certeza. É ter o cuidado de não lesar ninguém, em qualquer aspecto que seja, não fazer o outro aquilo que não deseja para si. Simples assim. Mas nós precisamos também ser ativos para ser éticos cada vez mais. E agora, na transição para o novo mundo de regeneração, não se trata apenas de não fazer o mal, mas de fazer o bem cada vez mais, tá bom? E isso nas relações tem que ser praticado cada vez mais. Pensemos nisso. Então, pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, como sempre a gente fala, se desejarem curtir, curtam, compartilhem e principalmente deixem aí seus comentários, as suas perguntas, vamos interagindo como sempre eu falo. É muito importante para o canal, muito importante para o entendimento do tema, nós interagimos em relação a isso, tá bom? Fiquem bem, até mais, pessoal.